meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? É um prazer poder estar gravando mais uma vez aqui com vocês, compartilhando a mensagem da palavra aqui com vocês. E hoje a gente vai estar refletindo lá em Hebreus, no capítulo 3, do versículo 7 ao 9, que diz assim: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Do que adianta você pedir direcionamento para Deus? Do que adianta você pedir para ouvir a voz dele, para que ele se manifeste na sua vida com sinais e maravilhas, se você endurece o seu coração quando ele faz, pelo simples fato de não ser do seu jeito, pelo fato de não ser conforme a sua vontade? Nós temos que entender que na nossa vida o que tem que prevalecer é a vontade do Senhor, não é a nossa, é a vontade dele. Quando nós pedimos uma resposta para Deus, nós temos que estar preparados para ouvir, porque a gente tem que ter a ciência e a certeza de que 100% das vezes não vai ser como a gente espera ouvir. Ele não vai nos direcionar como a gente gostaria, não vai nos pedir ou nos mandar fazer algo conforme a gente gostaria. A gente tem que entender que quando a gente fala com Deus, quando a gente pede para que Ele se manifeste em nossas vidas, não vai ser do jeito que a gente quer, mas sim do jeito que Ele quer. A gente tem que aprender a ouvir, aprender a executar o que o Senhor Deus nos ordena, nos direciona, né? A gente não pode pedir com uma certa incredulidade, nem com desobediência. Se a gente pede uma resposta para Deus, Ele vai nos dar, Ele vai nos direcionar, ainda que não seja no nosso tempo, mas a gente tem que crer que Ele vai fazer e tem que obedecer conforme Ele nos instruir, conforme Ele nos mandar fazer e executar. A gente não pode ser como aquele povo que estava no deserto 40 anos, né? Por 40 anos eles viram os sinais e maravilhas, as provisões que Deus estava fazendo na vida deles, mas ainda assim tinha muitos que endureceram o seu coração, preferiram ficar, né, no próprio, como é que eu posso dizer para vocês, no próprio conhecimento deles, né, preferiram se negar a ver o que Deus estava fazendo, preferiram endurecer o coração deles e se negar a ouvir a voz de Deus, a andar nos caminhos do Senhor, como vai dizer aqui no versículo 10, né, por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Ou seja, eles preferiram seguir os próprios desejos do coração deles do que permanecer firmes no caminho do Senhor, no direcionamento dele, ao ouvir a voz de Deus. Então nós temos que ter cuidado, né? Porque quando a gente pede uma resposta ou um sinal para Deus, às vezes pode ser que demore um pouco, outras vezes não. A gente tem que estar atento, tem que estar conectado com os céus, com a palavra de Deus, para que a gente venha saber discernir os sinais e a voz de Deus, né? Porque às vezes a gente pede uma resposta para Deus e aí a gente acaba confundindo, né? Às vezes a gente acaba projetando algo na nossa cabeça, a gente acaba projetando algo no nosso coração e já acha que é Deus que está falando, que é Deus que está direcionando. Então, para que a gente saiba discernir quando é Deus que está falando ou não, a gente tem que estar fundamentado na palavra. Por quê? Porque, digamos que você pediu uma resposta de oração para conquistar algo pela vida de alguém. E aí você ouve e acha que é Deus que está falando, que já te respondeu. Glória a Deus se Ele te responder imediatamente, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai analisar e verificar se está de acordo com a palavra de Deus. Se foge da palavra de Deus, com certeza não é Deus que está falando, porque Ele não foge da palavra. Ele nunca vai te orientar de uma forma contrária à palavra dele, de uma forma contrária à vontade dele. Então, quando a gente
pedir resposta por algo, orar por algo, a gente tem que saber ouvir e discernir se de fato é Deus que está falando com você, se os sinais que você está vendo e recebendo provém de Deus. Então, é muito importante que a gente, além de não endurecer o nosso coração para a voz do Senhor, saibamos discernir se está de acordo com a palavra dele, para que assim a gente não venha a ser confundido nem enganado, agindo de forma contrária à vontade de Deus, né? E aqui, né, no versículo 16 adiante, vai dizer assim: porque havendo alguns ouvido e provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ok, vamos lá. No versículo 16 diz assim: porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mesmo tendo aquela multidão toda, não foram todos que endureceram, né, o seu coração para a voz do Senhor, não foram todos que se guiaram pelo desejo do coração, né? E aí no 16 diz assim: mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então o Senhor se indignou com aqueles que se voltaram contra ele, se voltaram contra a palavra dele, contra a voz dele, o que ele estava dizendo. E conforme a gente vai ler lá no livro de Êxodo, né, não foram todos os que entraram na terra prometida, foram apenas Josué, Caleb e eu não me lembro, mas eu sei que Josué e Caleb entraram por conta da obediência, né? Eles creram na promessa, ouviram a voz do Senhor, não endureceram o coração deles. E aqueles que foram desobedientes, que se recusaram a ouvir a voz do Senhor, não entraram na terra prometida, não entraram no repouso do Senhor. Seus corpos acabaram caindo ali mesmo, lá no deserto. Mesmo que eles comessem o maná, vissem o agir de Deus, eles se recusaram a ouvir a voz do Senhor. Mesmo comendo do maná, eles acabaram morrendo ali no deserto e não entraram na terra prometida, não entraram no repouso do Senhor por conta da incredulidade, da desobediência deles. E a quem, no versículo 18, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eles endureceram o coração deles, né? Para o que Deus estava fazendo, para o agir de Deus, se voltaram contra o Senhor porque queriam agir conforme os desejos do coração deles, conforme a própria vontade deles. Então, que nós não venhamos a ser assim, que nós venhamos a aprender a ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, discernir quando é o Senhor ou não que está falando conosco. É isso, gente. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E que essa mensagem possa ter chegado até o coração de vocês com clareza. Peço que vocês compartilhem com alguém que precisa ouvir. Assim como você foi edificado, você pode estar edificando a vida de outras pessoas também, compartilhando com elas. Peço que vocês deixem um like. E é isso. Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês e que vocês tenham um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. Não endureçam o coração de vocês quando Deus falar e estejam prontos para ouvir o que o Senhor Deus tem para falar com vocês. E estejam cientes que 100% das vezes você não vai ouvir a resposta de Deus como você imagina. Vai ser do jeito dele, da vontade dele e no tempo dele. Então a gente tem que saber esperar para ouvir a resposta do Senhor. Não é porque você orou hoje que ele vai te responder hoje. Pode ser que ele te responda daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 3 meses, né? Mas aí você tem que continuar persistindo, continuar orando. Não endureça o seu coração, permaneçam firmes nos caminhos do Senhor. E
é isso. Beijos e até o próximo vídeo.